Olá, seja bem-vindo à semana At Home, Wedding Brasil, Make Move e Lume. Eu sou o instrutor Bruno Baltarejo, professor e coordenador de cursos do portal AveMakers, além de instrutor certificado pela Blackmagic e também pela Adobe. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o DaVinci Resolve. Como na aula presencial, que a gente vai ter no congresso lá pra frente, a gente vai falar sobre a parte de colorização, que além de ser uma das partes mais divertidas, é também a mais importante do DaVinci Resolve. Na aula de hoje eu preparei algo bem especial. É os primeiros passos para que você comece com o pé direito dentro do DaVinci Resolve. Então você vai aprender todas as partes mais importantes para quem está começando nesse software. Como criar databases, criar projetos, fazer também a importação e organização do seu material, preparar as timelines e até mesmo como realizar a edição e a exportação do seu material. Vamos lá? O DaVinci Resolve é um software muito reconhecido pela parte de colorização, sendo o software de colorização mais utilizado em Cannes e em Hollywood. Então, se você quiser trabalhar com colorização profissional, provavelmente é esse software que você tem que escolher, porque ele oferece o maior leque de ferramentas profissionais para esse trabalho. Porém, já faz algum tempo que esse software também é conhecido pelas partes de edição, de tratamento de áudio e até mesmo de composição. A Blackmagic vem investindo muito e acelerando muito o crescimento dessa ferramenta. Atualmente, ela é dividida em várias abas. Tem uma aba de mídia, onde você pode fazer a importação e organização do seu material, duas abas de edição, que é a Edit e a Cut, uma aba que é para tratamento de áudio, que é o Fairlight, que é desenvolvido a partir de um software chamado Fairlight, que a Blackmagic comprou e trouxe para dentro da ferramenta do DaVinci Resolve. Tem uma outra aba chamada Fusion, que também é feita a partir do software, que é um software externo chamado Fusion. Eles adaptaram uma versão para dentro do DaVinci Resolve, além de uma aba de exportação, que é o Delivery. Então uma das grandes vantagens desse software é que você consegue trabalhar as diversas etapas da pós-produção numa única ferramenta. Você pode importar e organizar seu material, realizar a edição, a colorização, os efeitos especiais, o tratamento de áudio e a exportação num único software, sem ter que ficar indo e voltando entre outras plataformas. Uma outra grande vantagem, que é um dos maiores diferenciais desse software, é que ele tem uma versão gratuita e também uma versão paga. A versão paga é a versão Studio e a versão gratuita chama simplesmente DaVinci Resolve. A principal diferença entre eles é que na versão paga você tem alguns efeitos e alguns filtros adicionais, como por exemplo o filtro de redutor de ruído. Ele também tem alguns efeitos Open Effects, como correção de lente para você transformar grande angular numa imagem mais planificada, alguns efeitos de lens flare e de adição de grão para você simular aquela textura de película. Todos esses filtros são somente na versão Studio. Quando você tenta aplicar na versão gratuita, ele te avisa que para usar essa ferramenta você vai ter que pagar a licença da versão paga da versão Studio. Porém, são ferramentas que geralmente você não encontra nem nos outros softwares, como o Premiere e o Final Cut. Para você fazer redução de ruído lá ou aplicar um grão de película de filme, geralmente você precisa comprar um plugin adicional. Então imagine que é praticamente o mesmo investimento. Se você fosse comprar a versão Studio, você acabaria em outras plataformas tendo que comprar o plugin. Mas uma grande diferença é que essa versão Studio ela não é cara e é uma licença vitalícia. Você comprou uma vez e ela é sua para sempre. Além de ter a opção também de você comprar uma das câmeras da Blackmagic e também vem a licença. Inclusive, nesse exercício que a gente vai praticar na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando com arquivos B-roll gravados na Blackmagic Pocket 6K, que é uma câmera que grava em 6K, que grava em RAW, uma câmera super profissional para cinema, mesmo sendo pequena, e ainda assim ela é barata e vem com uma versão Studio do DaVinci Resolve para você poder utilizar para trabalhos profissionais. Então é uma opção bem interessante. Para você fazer o download da versão gratuita é muito simples. Basta acessar o site da Blackmagic e lá no site da Blackmagic você vai no produto DaVinci Resolve. Você vê logo na capa um botão de download, você clica nele, vai ter duas opções, uma opção gratuita e a versão Studio. Se você quer a gratuita, basta clicar em download, ele vai pedir para você fazer um cadastro e você faz o download do software. Daí é muito simples fazer a instalação também. Você segue o passo a passo de instalação e pronto, ele já vai estar instalado na sua máquina. E você já pode começar a trabalhar com esse software. Muito bem, você já fez o download e a instalação do DaVinci Resolve no seu computador. Agora você pode começar a fazer o trabalho dentro dessa plataforma. O primeiro passo é você criar uma database e um projeto. E para quem vem de outros softwares pode confundir um pouquinho, porque aqui você tem duas etapas de projeto, a database e o projeto. Geralmente você vai ter só a livraria no Final Cut ou o PR Project no Premiere. Aqui você tem uma etapa a mais, mas isso é bom, é um ponto positivo, porque ele tem uma infraestrutura de programação, de cuidado com os dados maior. Para você entender, vamos explicar aqui certinho com calma o que é a database e o que é o projeto.
Uma database, ele é como se fosse o servidor do seu projeto. É onde vai ficar guardado todas as informações, tanto dos projetos, como também dos arquivos temporários que ele gere. Então tudo isso fica guardadinho dentro de uma única pasta, que é gerenciada pelo DaVinci Resolve. Você vai escolher o local dessa database e você não mexe mais. Tudo vai ser gerenciado pelo próprio software. Ele vai escolher os locais onde vai colocar os arquivos temporários e os projetos, vai carregar, e depois você também pode deletar todos os arquivos temporários que você não usa mais também de dentro do DaVinci Resolve, e ele gerencia como que ele vai apagar e excluir esses arquivos. Então você não vai abrir essa database e ficar mexendo. Você não tem que ficar procurando pelo seu computador onde ficam os arquivos temporários. Vai ficar tudo dentro da database, mas quem gerencia é o próprio software. Então dentro dessa database você tem um conjunto de projetos. Então você imagina que essa database, ele não é o projeto, ele estaria acima do projeto, ele é o conjunto de projetos. E daí dentro da database você vai ter o seu um projeto, 2 projetos, quantos projetos você precisar criar. Não é obrigatório ter uma única database que contenha todos os seus projetos. Você pode ter quantas databases você quiser. Mas aí como é que isso funcionaria? Imagine assim, você atende clientes diferentes e para cada cliente você tem algumas peças, alguns produtos diferentes que você entrega. Eu vou trazer aqui 2 exemplos. Um primeiro mais focado em publicidade. Imagine que você atende marcas de rede de fast food. De uma dessas marcas de rede de fast food, você vai fazer várias campanhas. A campanha de Páscoa, a campanha de Natal, entre outras campanhas. Cada campanha é um projeto, onde vai ter mídias diferentes, edições diferentes, às vezes algumas versões diferentes de timelines, mas ainda assim é um único projeto, o projeto de Páscoa, onde você vai ter a versão para o Instagram, para o Facebook, para a televisão, enfim. Mas vai ter aquelas mesmas mídias que você vai editar. Isso é um projeto dentro da database daquele cliente. Quando você for fazer o projeto de Natal, é outro projeto na database daquele cliente. Então você pode ter uma database para cada cliente, para cada empresa que você atende, onde tenham somente os projetos daquela empresa. Inclusive no seu computador, provavelmente você vai organizar assim. Vai ter a pasta cliente 1, projeto tal do cliente 1, outro projeto do cliente 1, outro projeto do cliente 1, database. Assim, quando você quiser fazer backup de todos os arquivos daquele cliente, está fácil. Vai ter a pasta com o nome daquele cliente, todas as campanhas e a database. Outra situação, agora para cinema. Você vai ter uma série. Numa série, você vai ter a database com o nome daquela série e é um projeto para cada episódio. Você vai fazer um longa-metragem, também pode ter uma database para aquele longa-metragem, talvez um único projeto, onde tem o seu filme todo, ou você pode ter mais de um projeto. Principalmente se você está trabalhando em equipe, tem mais de um editor. Às vezes um editor vai assumir dos episódios das cenas, de 1 até 10. Outras vezes das cenas de 10 até 20. Tem uma divisão lá meio a meio. Daí depois você pode importar esses projetos para a mesma database, juntar as timelines e fazer um filme com todas essas cenas. Então você pode ter essa divisão. Não é obrigatório. Você pode ter uma única database para tudo, mas dividir as databases transforma o seu projeto num projeto mais organizado. Além de ficar mais fácil depois de você gerar um backup dessa database, de você passar essa database para outro cliente, de você poder deixar ela no HD externo e guardar junto com as mídias, então fica mais flexível o seu trabalho. Mas vamos ver na prática como que a gente faz para criar essa database e esse projeto. Assim que você abre o DaVinci Resolve, vai ser apresentado essa primeira janela, que é a Project Manager. Como diz o nome, é onde você gerencia os projetos. Já vem iniciado uma database padrão, e você pode, dentro dessa database padrão, ter quantos projetos você quiser. Você pode iniciar um projeto dando um duplo clique na opção Untitled Project, ou projeto sem título, que sempre vai existir na database, ou você pode criar um novo projeto clicando aqui embaixo em New Project. Porém, se você quiser melhorar sua organização dividindo seus projetos em mais de uma database, com uma database por tema, basta você vir aqui nesse menu do cantinho, clica no botão, e aqui você vai visualizar a lista de databases. Provavelmente você vai estar vendo somente uma database, se você acabou de começar no DaVinci Resolve. Eu tenho aqui algumas databases diferentes conectadas no momento. Se eu quiser criar uma nova database, basta eu vir no final da lista e clicar no botão de New Database. Eu escolho se eu quero conectar a uma database existente, caso já tenha uma database criada no meu computador, no HD externo, numa rede, e eu queira trazer, conectar dentro do meu DaVinci Resolve, ou eu clico em Create, se eu quero criar uma nova database do zero, que é o caso aqui. Eu vou dar o nome dessa database de Wedding Brasil. Na sequência, você escolhe um local para salvar essa database. Pode tanto ser um HD local, quanto também um HD externo.
Dê preferência para um HD rápido e que faça sentido com a sua organização. Por exemplo, se você está atendendo um determinado cliente, você vai ter um conjunto de projetos para esse determinado cliente e você salvou todo o material desse cliente num HD. Você pode deixar a sua database nesse mesmo HD. Eu vou clicar aqui em localização, escolher aqui um HD do meu computador. E criar uma pastinha para o projeto. E pronto, basta você escolher aqui no menu Create, que você quer no modo disco, PostgreSQL você vai utilizar se estiver usando rede, dividindo o projeto com outros colaboradores em rede. No caso, eu quero aqui um projeto local, dou um nome e um local, simples assim. Basta agora clicar em criar e você já iniciou uma nova database. Perceba que essa database está vazia, não tem nenhum projeto. Para eu voltar para uma database anterior, basta eu clicar na database e ela já vai carregar os projetos daquela database. Se você quiser backupear uma database, em outras palavras, fazer um backup de todos os projetos que estão contidos naquela database, basta você vir aqui em cima neste botão e escolher a opção de backup. Assim você pode salvar essa database com os seus projetos em algum local do seu computador ou HD externo. Inclusive, você pode compartilhar com outras pessoas. Quem receber esse backup, ou se você quiser resgatar esse backup, basta vir neste botão de Restore, você escolhe o arquivo que você tinha acabado de fazer o backup e recupera para dentro do DaVinci Resolve, e ele vai aparecer na lista de databases. Então é muito simples você gerenciar uma database. Basta abrir o menu lateral, clicar no botão de New Database, você escolhe um local e um nome e ele já vai estar na lista. Aqui em cima você pode exportar essa database como um backup e aqui para você resgatar esse backup quando for necessário. Eu vou voltar para a database que a gente vai trabalhar. E aí eu posso fechar esse menu. Muito bem, agora que a gente já criou uma database, a gente pode criar um projeto. Como eu disse, a gente pode utilizar esse projeto sem título ou clicar aqui embaixo em novo projeto. Se você tiver muitos projetos, você pode criar uma pasta também. Eu vou clicar aqui em novo projeto e vou dar aqui um nome. Agora basta clicar em criar. E já iniciou o DaVinci Resolve. Você vai ver aqui em cima que aparece o nome do seu projeto, o Wedding Brasil. Caso tenha escolhido no modo sem título, o Untitled, ele vai aparecer aqui escrito Untitled. Basta você acessar aqui File, Save ou o atalho Ctrl S para você salvar o seu projeto e dar um novo nome para ele. Se você quiser exportar o seu projeto para também fazer um backup, basta voltar para a janela de Project Manager. Você consegue voltar para ela clicando aqui embaixo, no ícone da casinha, ou utilizando o atalho Shift 1. Shift mais 1 abre a janela de Project Manager. Se você quiser então fazer um backup, basta clicar no seu projeto com o botão direito e escolher a opção de exportar projeto. Nessa opção você vai estar fazendo uma cópia desse projeto no seu computador. Então você clica em exportar projeto, escolhe o local do seu computador e ele vai salvar como arquivo DRP. Depois, se você quiser restaurar, basta clicar aqui no espaço vazio e importar projeto e importar esse DRP. Lembrando que o projeto é só a estrutura da edição, as tomadas de decisão, mas não inclui o vídeo, o material em vídeo, os arquivos que você utilizou. Ele é só o projeto. Em contrapartida, se você escolher a opção de exportar um Project Archive, nesse caso ele vai exportar o projeto e os arquivos também vinculados a esse projeto. Então vai ficar bem maior, porque não é só o projeto, mas também as mídias vinculadas com esse projeto. Uma outra opção muito importante também é você ativar o autosave e os backups. Para isso, vem aqui em cima no menu DaVinci Resolve, clique em Preferências. Aqui em Preferências, você vai vir nas preferências do usuário, em Project Save and Load. Você pode ligar a opção Live Save para ele salvar o tempo inteiro. Qualquer coisa que você fizer, ele salva. Assim você tem garantia que tudo que você fez está salvo. Porém, se você quiser resgatar uma versão anterior, você também pode ativar aqui os backups. Você pode pedir um número de cópias que você quer que ele salve durante 1 hora. Então, eu vou colocar que eu quero que ele salve uma cópia, uma versão a cada 5 minutos. Então, eu vou ter 20 versões por hora. Quantas cópias você quer que ele salve por hora? Então, eu vou ter... Completou essa 1 hora, eu vou ter o backup das próximas 2 horas.
e por quantos dias que ele vai salvar esse backup. Então, eu quero um backup por dia por 10 dias. Então, você vai ter um conjunto de backups da última hora. Depois que passou uma hora, a cada 2 horas ele tem mais um backup. E depois que terminou um dia, ele vai ter um backup por dia pelos últimos 10 dias. E é nessa pastinha que vai ficar salva. Para você recuperar um backup, não precisa necessariamente acessar essa pasta. Basta você voltar no Project Manager, Shift 1, clicar com o botão direito e vir aqui em Project Backups. E aí vai trazer a listinha de backups. Como esse projeto é um projeto novo, ainda não apareceu nenhum backup. Para voltar para o seu projeto, basta clicar aqui em Fechar. Agora que você já iniciou o seu projeto, você pode começar a trabalhar. Mas antes de começar a trabalhar, vamos entender um pouquinho sobre a interface, a organização do DaVinci Resolve. Diferente de outros softwares, o DaVinci Resolve não é um software que possui painéis, janelas modulares. Em outras palavras, que você pode reorganizar como você quiser. Ele possui uma estrutura fixa de painéis. Os painéis ficam já abertos, porém você possui alguns painéis que ficam ocultos e que você pode revelar quando necessário. Por exemplo, neste momento a gente está numa aba chamada Aba Cut. A gente reconhece as abas aqui embaixo. Tem a aba Cut, a aba Media, a aba de edição, Fusion, Color, Fairlight e Delivery. No momento a gente está aqui na Cut. A gente consegue ver 3 painéis abertos. O painel de Timeline, o de Media Pool e o Program, que é onde a gente assiste o nosso material. Além disso, também tem aqui uma barrinha com o Audio Meters, onde tem a medição do áudio. Perceba que aqui em cima existem mais 4 painéis que não estão abertos no momento. Para eu abrir, basta clicar. Ele alternou entre o Media Pool e o Sync Beam. Transitions, Titles e Effects. Então ele já vai abrir naquele local. Não tem como eu mover ele para outro local. Isso, no final das contas, é positivo. Embora diminua a flexibilidade de personalização do monitor, ele facilita o aprendizado, porque o painel vai estar sempre no local que você espera. Então a curva de aprendizado é menor, porque você tem mais facilidade de entender onde cada coisa está. Uma coisa que é importante entender são as abas aqui de baixo. Cada aba tem um objetivo durante a edição. A aba Mídia é a primeira aba que você vai trabalhar. É por onde você importa o material e organiza esse material. Depois, quando você passa para a edição, você pode escolher entre trabalhar no módulo Edit ou no novo módulo Cut. Lembrando que a aba Cut é uma aba simplificada com menos opções, mas para trabalhos mais rápidos. Geralmente é interessante para YouTubers. Se você quer o trabalho completo, aconselho utilizar a aba Edit. Nessa aula a gente vai ter uma introdução às abas de Media, que é para onde a gente faz a organização, a aba Edit, para a gente fazer a edição, a aba de Fairlight, que é para onde a gente pode fazer a mixagem do áudio, e também a aba de Delivery, para a gente fazer a renderização. Na aula presencial, no Erin Brasil, a gente vai aprender a aba Color, que é a aba mais importante e a principal e mais reconhecida do DaVinci Resolve. Agora que eu estou na aba Media, percebam que os painéis são outros. A gente tem aqui na esquerda o Media Storage e o Clone Tool. Além disso, na direita eu tenho a aba de áudio, de metadados e de captura. Sempre que eu clico no painel, ele alterna, abrindo e fechando outro painel. Perceba também que alguns painéis possuem uma flechinha do lado. Quando você clica na flechinha, ele vai expandir o painel. Agora ele toma um espaço maior na interface. Alguns painéis vão ter essa opção porque você pode aí gerenciar um pouco melhor as opções daquele painel. Você também consegue esticar lateralmente alguns painéis e também horizontalmente. Perceba que o mouse faz um desenho diferente, indicando que você pode movimentar. Muito bem, mas a gente está vendo aqui que a gente está trabalhando com um único monitor. E se você quiser trabalhar com 2 monitores? Nesse caso, você vai usar o menu Workspace. Aqui em Workspace, Dual Screen, se você ativar, ele passa a utilizar 2 monitores. Como no caso estão vendo a gravação no único monitor, vocês não sabem o que tem no meu segundo monitor, mas parte das coisas que estavam no primeiro passaram para o segundo. E eu também posso inverter os dois. Basta eu vir aqui em Workspace, monitor primário, e eu vou dizer que eu quero que agora esse seja o meu monitor primário. E pronto. Parte das opções que estavam no monitor da direita passaram para o monitor da esquerda. Eu vou agora voltar no menu Workspace, que está na outra tela, então vocês não estão vendo, e eu vou escolher aqui que eu quero desligar o Dual Screen, e aí ele ficou só no meu outro monitor. Agora eu vou mudar qual que é o meu monitor principal,
e ele voltou para cá. Muito bem. Se eu quiser resetar a interface, eu posso clicar aqui em Reset UI, e se eu quiser deixar ela full screen, que é como eu gosto mais, inclusive é como vocês estavam vendo até então, basta eu vir aqui e escolher a opção de Full Screen Window. Ok. Se você também estiver usando a versão Studio, a versão paga, você pode ter uma saída limpa, em outras palavras, a imagem desse monitor tela cheia em um segundo monitor ou um terceiro monitor, vindo aqui em Workspace e escolhendo a opção de Clean Feed. E aí você escolhe em que monitor que vai sair sempre, o tempo inteiro, a imagem do que você está editando. Outra maneira também de ver a imagem tela cheia é utilizando o atalho Ctrl F, ou no Mac, Command F. E aí a imagem que fica a tela cheia. Só que ela é tela cheia temporariamente. Você apertou novamente Ctrl F, volta ao normal. Agora que a gente já criou a database e o projeto, a gente já entendeu um pouquinho da interface, a gente pode começar a trabalhar. E a gente sempre começa um projeto através da aba Media, porque é a aba onde a gente importa o material que a gente vai trabalhar. Perceba que aqui na esquerda a gente tem o Media Storage, que é a lista de todos os diretórios, todos os HDs do seu computador. Assim você pode navegar entre os HDs e também entre as pastas procurando o material que você vai trabalhar. Agora que você encontrou o material, que é muito simples, é igual a um sistema de navegação de pastas de qualquer computador, basta você selecionar o material que você quer importar. Se você quiser testar ele antes, basta vir aqui no material e dar um duplo clique, que ele vai carregar aqui no painel. Uma coisa que eu gosto sempre de fazer é habilitar o Zoom Full Clip Audio Waveform. Isso vai ativar uma miniatura também do Waveform na parte de baixo do painel. Agora eu consigo testar esse material antes de importar. Ele vai estar carregado na janela, eu consigo assistir o que tem nessa cena, usando aqui a barra de navegação, ou então os botões de transporte, botão de play, stop, para avançar para o final, avançar para o começo, e o botão de replay. Você também pode usar a barra de espaço para fazer o playback. Eu consigo ver aqui que esse é o momento da claquete, que é onde tem o som mais alto. Também a gente consegue perceber o som mais alto através do painel aqui de áudio. Muito bem. Se eu quiser testar esses materiais, então basta dar um duplo clique, ele carrega nessa janela e eu consigo assistir. Se eu precisar de alguma informação adicional para decidir se eu quero importar esse material ou não, eu posso mudar aqui de miniatura para lista. E aí eu tenho vários campos de metadados, como por exemplo a resolução desse material, o frame rate, a data que ele foi gravado e assim por diante. Se eu quiser trazer ainda mais informações ou tirar alguma dessas informações, eu venho aqui na lista, botão direito, e por aqui eu posso incluir ou remover informações. Inclusive, eu posso ler parte dessas informações aqui, como o painel de metadados está aberto, eu consigo ver aqui embaixo no painel de metadados. Tem várias listas diferentes de informações que eu posso ver e até mesmo customizar. Bom, eu decidi que eu quero importar todo esse material. Então, clico no primeiro, seguro o Shift, clico no último e puxo todos aqui para baixo no Media Pool. Simples, não? Agora eles já estão vinculados, linkados com o meu projeto. Se você também tiver uma estrutura de pastas, também dá para importar e ele obedece, ele estabelece essa mesma estrutura dentro do DaVinci. Basta clicar na pasta, porém dessa vez, ao invés de jogar aqui, eu jogo na esquerda. Se eu jogar na esquerda, ele respeita aquela pasta. Se você não estiver vendo essa coluna da esquerda, use esse botão para habilitar. Muito bem, eu posso até personalizar, criar as minhas próprias pastas. Basta clicar com o botão direito e nova pasta. Vou chamar essa pasta aqui de vídeos. E aí eu seleciono os vídeos e arrasto para aquela pasta. Posso arrastar tanto aqui quanto aqui. Esse é o primeiro nível de organização que você pode ter. Criar pastas e organizar por pastas. Além disso, se você quiser, você pode pegar esse material que você estava trabalhando e aqui no painel de metadados, se ele estiver aberto, inserir suas próprias informações de organização. Por exemplo, eu poderia vir aqui em Shot and Scene e escrever uma descrição, um comentário, uma palavra-chave para encontrar mais fácil e assim por diante. Eu posso inclusive escrever as informações da claquete, como por exemplo, descendo aqui embaixo em cena, essa cena seria a cena E o take é o take 01. Toda vez que eu quiser encontrar a cena E, eu poderia fazer um sistema de pesquisa que eu vou mostrar na sequência. Também poderia utilizar palavras-chave, como por exemplo, colocar aqui que é um plano mais fechado, ou um close,
Então, vou colocar aqui em palavras-chave, keyword close. Clico em vírgula e ele ativou isso como uma palavra-chave. Também posso pôr aqui o nome do ator. Então, Mário. Vamos ver a próxima cena. Aqui a gente também tem um close, dessa vez a Giovanna. Então, vou escrever aqui close, vírgula, Giovanna. Na sequência, a gente tem aqui um plano bem aberto. Então, eu poderia colocar aqui, plano aberto. Aqui um outro close da Giovanna. E por último, mais um close aqui, mais um planinho mais fechado do Mário. No plano aberto, eu não tinha colocado o nome deles, mas eu vou colocar o nome dos dois. Mário e Giovanna. Quando aparece aqui, você já pode clicar e ele já puxa aquele metadado. Então, a gente viu aqui mais uma maneira de organizar. Eu posso utilizar palavras-chave para organizar. Como que funcionam essas palavras-chave? Eu posso utilizar essa lupa que aparece aqui para pesquisar por essa palavra-chave. Basta clicar aqui, colocar que você quer procurar em todos os campos e escrever a informação. Então, por exemplo, close. Só apareceram as cenas que tem close. Ou aqui, Mário. E só aparecem as cenas do Mário. Além de poder usar aqui o campo de pesquisa, que eu vou desligar, clicando novamente na lupa, eu posso também utilizar aqui as pastas inteligentes. As pastas inteligentes utilizam alguma informação para filtrar esse material. Por exemplo, as cenas que você tem. Aí aqui marcou cena 1, cena E. Ou então, as palavras-chave que você escreveu. Aqui eu tenho o close. Aqui onde tinha escrito Mário errado, ele guardou aquela palavra-chave. Vez que eu escrevi Mário certo, Giovanna, plano aberto. Imagine que você tenha lá milhares de materiais diferentes. Por exemplo, você fez a cobertura de um show durante muito tempo, ou de um casamento, e você quer já ir marcando todos os melhores momentos. Os takes que tem um sorriso, que tem um brinde, que tem pessoas cantando, dançando, momentos emocionantes, você pode ir marcando e salvando com a palavra-chave, e assim você encontra facilmente através da palavra-chave. Isso é muito útil para o fluxo de grandes materiais. Outra maneira de organizar é já dentro do seu take, marcando o trecho que você quer utilizar na edição. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o plano aberto, eu tenho aqui batendo a claquete, um tempo o diretor conversando com os atores, e a cena começa de verdade somente aqui. Eu poderia marcar o in de início. Basta clicar nesse botão, se marcou o início de onde está valendo. Você também pode usar a tecla de atalho letra I. Aí você assiste, vê onde que acaba a cena, e a cena acaba aqui. Daí eu clico tecla O de o fim. E eu marquei aqui o início e o fim. Muito bem, aqui já é uma outra organização, estou marcando um trecho. Mas se eu quisesse marcar mais de um trecho no mesmo clipe, para isso você vai ter que fazer a separação, que se chama subclip. Eu vou criar uma nova pasta, vou criar aqui com o nome de subclips, e eu vou abrir a pasta de subclips. Agora eu vou vir aqui em cima, no menu de Marker, e aqui em Marker escolher a opção Criar subclip ou o atalho Alt B. E pronto, eu criei um subclip aqui embaixo. Se eu quiser, eu posso clicar nesse subclip e personalizar as palavras-chave. E eu posso ter quantos subclips eu quiser do mesmo take. Então eu poderia voltar naquele take e marcar um em Alt diferente. Poderia ser até um outro texto e também fazer um subclip, Alt B. E ele já salvou o subclip lá embaixo. Poderia vir aqui e marcar outro trecho, Alt B, mais um subclip, e poderia fazer isso quantas vezes fosse necessário. E cada vez que eu uso o Alt B, eu salvo como um novo subclip de um novo trecho. Então aqui quando eles já estão sentados, aqui quando a moça está chegando, aqui o plano onde ela estava saindo. Então cada subclip aqui é um trecho diferente. E aí eu poderia personalizar o nome, basta clicar uma vez no nome, e eu poderia dar um nome diferente, ou utilizar, que eu havia falado antes, os campos de metadados associados aqui aos Smart Beans. Uma outra maneira de você poder também fazer organização. Você poderia estar assistindo ao clipe e adicionar um marcador. Para adicionar o marcador, você usa a tecla M.
perceba como ele coloca o marcador colorido. Se você quiser, você pode clicar na tecla M novamente, ou dar um duplo clique e personalizar a cor desse marcador, ou então o nome, ou ainda uma duração. Vou colocar aqui 10:00, 10 segundos de duração. Posso adicionar alguma informação a mais, informação, e vou clicar em OK. E perceba que tudo isso aparece ali em cima, facilitando para você identificar o propósito daquele marcador. Às vezes é uma informação útil para o editor. E esses marcadores podem ser utilizados tanto aqui na aba de mídia quanto na aba de edição também, enquanto você está editando. Tanto no material bruto quanto na timeline. Isso é muito útil e ele ficar aqui em destaque na tela também ajuda muito para você entender o propósito e ter fácil as informações dessa marcação. Se você não quiser mais a marcação, você dá um duplo clique e clique em remover marcador. E aí ele vai embora. Eu vou dar um Ctrl Z para o marcador voltar e eu queria mostrar uma outra coisa. Quando você está em lista e você adicionou um marcador, o marcador fica salvo como uma lista dentro daquele take, o que também ajuda muito para você encontrar o marcador. Inclusive, esse marcador é pesquisável através da lupa. Então você clica na lupa, escreve trecho e perceba que apareceu o marcador com a palavra trecho que eu havia criado. Então também, se você tem, por exemplo, gravou um casamento com uma câmera que grava takes muito longos, que grava lá 1 hora sem parar, e você quer colocar marcadores de cada pedacinho desse vídeo que você gostou, você pode criar um marcador, atrelar uma duração e um nome, e depois consegue pesquisar e pum, você clicou no marcador, já para o cursor no local daquele marcador. Deixa eu colocar aqui um segundo marcador, clico M 2 vezes, chamar aqui dessa vez de exemplo, e colocar aqui uma duração de 2:00. Agora, eu vou só tirar o meu filtro. Perceba que eu vou ter aqui dentro os dois marcadores, trecho e exemplo. Quando eu clico num, o cursor vai para um, quando eu clico no outro, o cursor vai para o outro. Muito fácil de você encontrar o material que você já organizou, que você já preparou para levar para a edição. Se você vai trabalhar com material muito pesado, como aqui no meu caso, estou trabalhando com arquivos B-roll da nova Pocket 6K, você pode criar um arquivo mais leve, que é chamado aqui no DaVinci Resolve de mídia otimizada. Em outros softwares também pode ser chamado de proxy. Para criar uma mídia otimizada ou um proxy, você tem que primeiro configurar com que codec e que resolução que você prefere que seja o seu proxy. Para isso, você vai nas preferências do projeto. Você encontra as preferências do projeto nessa engrenagem, que é o Project Settings, ou utilizando o atalho, para quem gosta de atalho, Shift 9. Clicou em Shift 9, ele traz aqui o Project Settings ou as suas preferências, as suas customizações do projeto. Aqui em Project Settings, navegue na aba Master para a opção Optimized Media. Aqui em mídia otimizada você pode escolher aqui em cima qualquer resolução, então com quantos pixels que você quer gerar essa mídia otimizada. Lembrando que esse arquivo que eu gravei, dá para ver nos metadados, ele tem 6K de resolução, então eu não preciso de 6K enquanto eu estou editando, poderia colocar aqui 1/4, que eu vou ter resolução suficiente. E na sequência eu escolho o codec. Aqui, como eu estou usando o Windows, eu tenho essas opções de codec, desde um codec mais leve a um mais pesado. Então na parte de baixo da lista são codecs de uma leitura mais leve, um peso menor no seu computador, e vai subindo, vai ficando mais pesado. Bom, no meu caso eu vou utilizar aqui DNxHR LB de Low Bitrate. Se eu quisesse um proxy de qualidade muito alta, eu poderia colocar aqui HDR, mas não faz muito sentido para esse caso. Eu quero um arquivo leve para que seja mais fácil de eu editar e a qualquer momento eu volto para o arquivo B-roll, para o arquivo original, nas etapas de colorização. E quando eu for renderizar também. Bom, então eu vou colocar aqui DNxHR LB e é isso. Para o render cache também vou escolher uma opção um pouquinho mais leve, que é o HQ. O cache é quando você pede para ele renderizar um efeito ou uma transição. Ele vai gerar um preview, esse preview também é um arquivinho de vídeo, não precisa ser super pesado, mas é bom que tenha uma qualidade razoável para você avaliar se ficou bom ou não esse arquivo de efeito ou de transição que você aplicou. Bom, então aqui está tudo certo, agora eu clico em salvar. Ótimo. Como é que agora a gente gera esse proxy? Até então a gente só disse que qualidade que a gente quer. Para gerar, eu escolho o material de edição que eu quero gerar proxy, botão direito, e eu clico na listinha que aparece na opção de gerar mídia otimizada. Eu clico ali
e ele vai começar a renderizar. É um processo que pode tomar um tempo, porque ele está convertendo esses arquivos, gerando uma versão nova em outro codec. Esse arquivo vai ficar salvo dentro da database. Então ele vai ocupar um espaço físico no seu HD, no HD onde está a database. Sempre tome cuidado para que a database fique no HD que tenha espaço, para que você possa gerar esses arquivos temporários, sempre que necessário. Agora que ele já concluiu, ele ainda não está utilizando essa mídia otimizada. Ele só gerou essa mídia otimizada. A gente primeiro configurou o codec e depois a gente pediu para ele gerar. A gente pode, inclusive, ver através aqui dos menus, se a gente ativar o menu de mídia otimizada, confirmar se ele já gerou ou não e com que resolução. Então, ele já possui mídia otimizada para todos esses arquivos e um quarto de resolução. Mas para eu realmente começar a utilizar essa mídia otimizada, eu preciso vir aqui no menu Playback. E aqui no menu Playback é onde você configura tudo sobre o Playback. É onde tem as opções, por exemplo, para fazer o playback, para dar o stop, para dar um play ao contrário, pausar, enfim, tem várias opções de playback. Inclusive aqui em cima, se eu quero utilizar a mídia otimizada, se disponível ou não. Quando ele está desligado, eu estou vendo o arquivo na qualidade original. Vamos colocar aqui em 100%. Então aqui é o arquivo B-roll em 100% da qualidade. Agora, se eu acessar o menu playback e eu ativar, eu estou vendo em um quarto da qualidade. Não deu muita diferença, né? Um quarto da qualidade é o suficiente comparando que um arquivo 6K tem 6.000 pixels, é enorme. Então aqui um quarto da qualidade já foi o suficiente para o meu trabalho. Então cada vez que eu der um duplo clique agora em um desses materiais, como todos já possuem mídia otimizada, eu vou estar sempre vendo a versão otimizada e não mais a versão original. Basta eu voltar em playback, desligar esse botão e eu volto a ver o arquivo B-roll original. Se em algum momento você não precisar mais da mídia otimizada, basta clicar aqui em Deletar Optimized Media. Se você está editando e percebeu que está meio lento o trabalho, você nem está usando mídia otimizada, o arquivo original, está meio lento. Mas é só um pouquinho, só de leve, se você não quiser gerar mídia otimizada para tudo, você pode vir aqui em Proxy Mode e baixar a resolução do playback. Isso só vai baixar a resolução do playback, ele não vai gerar mídia otimizada, eu só baixei a resolução do playback, eu não estou ativando aqui a mídia otimizada, e assim ele vai utilizar a versão original do vídeo, mais em um quarto da qualidade. Aqui você consegue ver a velocidade do playback. Se melhorou, tá verdinho, ótimo. Verdinho indica que ele está dando um playback em tempo real. Se colocar o proxy não for suficiente, não melhorou, deixa em off, e aí utiliza realmente a mídia otimizada. Gera ela e utiliza ela. Muito bem, então a gente já organizou tudo. Agora que está tudo organizado, podemos começar a edição. Vamos acessar aqui embaixo o módulo Edit. Acessando o módulo Edit, a gente está na interface específica para edição de vídeo. A gente vai perceber que aqui na esquerda tem novamente o Media Pool. Você encontra o Media Pool em quase todas as abas. Tem Fusion, tem Color, tem Fairlight, enfim, todo lugar praticamente você encontra o Media Pool. Aqui no Media Pool você vai ter o material bruto, tem as pastinhas, e eu vou criar uma nova pasta chamada de Timeline. Bom, agora eu vou criar uma timeline. Então eu acesso a pastinha Timeline, botão direito, Timelines, criar nova timeline, ou atalho Ctrl N no Mac, Command N. E ele abre essa janela, onde eu posso primeiro dar o nome da minha edição. Vou chamar aqui de edição. Na sequência, quantas faces de vídeo e de áudio eu quero ter, mas eu posso trocar sempre que eu quiser, e qual que é o formato de áudio. Perceba que aqui não está pedindo nem resolução, nem frame rate. Por quê? Lembra que quando a gente importou o material agora há pouco, ele perguntou se eu queria utilizar a mesma resolução e frame rate do material? Então, por padrão, ele vai utilizar essa resolução e esse frame rate. Se eu quisesse customizar, eu tenho duas maneiras. Eu posso cancelar essa janela e acessar as configurações do projeto, Project Settings, clicando na engrenagem ou atalho Shift 9. Aqui em Master Settings, logo no começo da lista, eu posso determinar uma resolução e um frame rate. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, Full HD 24 frames por segundo ou qualquer outra resolução que eu achar necessário. Eu vou clicar aqui em cancelar. E a outra maneira é na própria timeline. Eu clico no botão direito, Timelines, criar nova timeline. E aqui eu vou escolher de novo o nome, vou chamar aqui de edição. E aí eu vou colocar Use Custom Settings, usar configurações customizadas. A gente pode aqui customizar igual que já estava fazendo antes, e aqui em formato, a resolução e o frame rate.
No caso, eu quero exatamente isso. Full HD, 24 frames por segundo, mas poderia escolher outro formato, outras opções se eu quisesse. Agora, basta clicar em criar e você criou a sua timeline. Perceba que esse painel, que é o painel Program, que mostra o seu programa, a sua edição, já está ativo com o nome da sua timeline, que aqui embaixo a sua timeline também já está ativa, e aqui na esquerda, na pastinha de timelines, você já criou a sua timeline. Inclusive, você vem aqui nas pastas inteligentes, há uma pasta inteligente específica para timelines, que você também consegue encontrar todas as timelines do seu projeto rapidamente, simplesmente clicando nessa pastinha. Ok, agora eu vou voltar aqui em vídeos e eu vou começar a minha edição. Vamos então começar a edição. Eu gosto de começar sempre pelo plano mais longo, pelo plano aberto, onde conta a maior parte da edição. Quando você estiver editando para cinema, é um bom caminho. Você pensa o que é a estrutura, o que vai ser a coluna espinhal da sua edição, o que vai determinar a base dessa edição. Você começa com isso. Depois você começa a trazer os outros planos, os outros enquadramentos e estabelecer o ritmo de acordo com a história que você está contando. Você vai perceber quais enquadramentos que contam melhor o sentimento, que mostram alguma informação pertinente para o telespectador, e o ritmo também, que faça a história andar para frente. Por exemplo, um ritmo mais rápido, com mais aceleração, para deixar a pessoa que está assistindo com mais energia, mais adrenalina, ou mais lento, para que ela consiga perceber melhor todos os sentimentos, as expressões, tudo que está acontecendo no sentimento, nas emoções, na interpretação do ator. Enfim, como esse não é um curso muito de linguagem, eu vou focar mais nas ferramentas. Mas a gente vai começar aqui pelo plano aberto. Então eu posso procurar aqui tanto usando esses 4 planos, repetindo. Então eu posso procurar aqui direto entre esses 5 planos, ou eu poderia vir aqui nos keywords. Se eu tivesse muitas opções, aí eu poderia clicar, eu quero plano aberto, eu quero plano fechado, eu quero close. Se tivesse dividido por cenas, poderia ser a cena 1, cena 2, o plano 1, plano 2, enfim, como você organizou antes. No meu caso, como tem poucos takes, eu vou vir diretamente aqui nos vídeos, e só de bater o olho eu sei que é esse. Eu vou apagar esses marcadores, porque eu não estou utilizando eles nesse caso, e eu vou procurar que momento que a edição começa. A princípio, eu gosto de usar aqui essa barra, porque é a barra de navegação rápida. Você também pode utilizar esse botãozinho aqui, clicando e arrastando, se você quiser uma navegação mais lenta. Quando você chegar no ponto que você quer marcar, você vai utilizar esse botão para marcar o i ou a tecla i de início. E daí você assiste o material. Aperte Ctrl F para pôr tela cheia e bate espaço para fazer o playback. Se você quiser assistir mais rápido, você pode utilizar a tecla L para acelerar uma vez. E se você apertar a tecla L de novo, ele acelera mais uma vez, e o K pausa. J para rebobinar, K para pausar. Então vou apertar aqui o L 2 vezes para acelerar de novo. Agora o casal vai sentar, ele vai acender com o isqueiro uma das velas. Quando ele colocar na mesa, meio que acabou essa cena. Era isso. K para pausar, a gente pode ir devagar quando vai definir o ponto de Alt. Pause e O para marcar o fim. Ctrl F, volta novamente para a tela original. Ok, agora como é que a gente traz isso para a timeline? Tem várias maneiras diferentes. A gente pode vir com o mouse aqui no meio da tela, clicar e arrastar aqui para baixo. Dessa maneira, a gente consegue escolher em que tempo que a gente quer que esse vídeo entre. Se a gente quer bem no começo da timeline, se a gente quer dar um espaço para colocar uma cena antes, se a gente quer jogar lá para o final, enfim. Horizontalmente, a gente determina em que tempo que começa esse vídeo. Perceba como aqui em cima tem até um reloginho indicando tempo 0, aqui é 8 segundos, aqui 16. Então essa regra tenta te ajudar a entender mais ou menos em que tempo que ele vai parar. Aqui no caso, eu quero bem no começo da timeline. E eu também posso escolher verticalmente em qual faixa. Geralmente, você começa na faixa de vídeo 1. Mas depois, quando você for trazer um texto, você pode colocar na 2. Se quiser colocar um segundo enquadramento intercalando com esse também, faixa 2. Ou quantas faixas você quiser. Você pode empilhar quantas infinitas faixas para cima, tanto de vídeo quanto de áudio. Ok, então a gente colocou aqui o plano aberto. Essa é uma das opções. Eu vou dar um Ctrl Z. Outra opção é puxando somente por esse ícone de película, você traz somente o vídeo. E se eu puxar pelo ícone do lado, eu trago somente o áudio. É uma opção quando você quiser só vídeo, só áudio, ou se quiser posicionar eles de maneiras diferentes.
vou selecionar e apagar. Outra maneira é puxando aqui para a tela da direita. E aqui você pode pedir entre várias opções. Por exemplo, se eu quero inserir, se eu quero substituir um arquivo que já tenha, se eu quero encaixar dentro de uma marcação de in-out que eu coloque na timeline, entre outras opções. No caso, eu vou colocar aqui inserir, e ele insere exatamente na posição da régua vermelha. Perceba que se eu colocasse a régua vermelha aqui no meio, e eu trouxesse um outro take, vou pegar aqui um outro take qualquer, e eu arrastar e soltar em inserir, ele insere no meio, arrastando, eu vou diminuir aqui a barra de zoom, para vocês perceberem melhor, ele inseriu no meio, arrastando a outra metade do clipe anterior para frente. Então ele encaixa no meio. Deixa eu dar um Ctrl Z, e percebam, ó, eu vou repetir o processo. Pego esse take, clico em Insert, ele divide o take que já existia em dois, colocando no meio. Se em vez de Insert eu escolhesse Override, ele coloca na posição da régua vermelha, mas sobrepondo o take que tem na timeline. Em vez de empurrar, ele come, ele sobrepõe aquele take. Se ao invés disso eu escolher Replace, eu substituo um take pelo outro. Então ele trocou aquele enquadramento por este novo enquadramento. Se eu colocar Fit to Fill, esse daqui você vai utilizar com a marcação de In-Out. Eu marco In, marco um Out, tecla I e O, ou então aqui os botõezinhos de marcação de In e de Out. E aí quando eu jogo em Fit to Fill, ele encaixa naquele espaço, dando um Fast ou um Slow para fazer com que encaixe. Nesse caso é um Fast, porque eu fiz um In-Out bem curtinho, então ele tem que acelerar o take. Perceba como ele está em Fast. Bom, eu vou dar um Ctrl Z, algumas vezes até limpar o In-Out. Na sequência a gente tem Place on Top. Place on Top é interessante quando você quer colocar um elemento por cima, como um segundo enquadramento ou imagens de cobertura. Imagine que você tem na narrativa o padre falando, e você tem lá a cena dele falando e o áudio dele falando. E durante a fala dele, você quer colocar takezinhos que complementem essa fala, como cobertura. Então você pode colocar a régua em cima, marca o I, marca o O, e puxa aqui do ladinho, e coloca Place on Top. Ele coloca em cima. Perceba que ele colocou na fase de vídeo 2 e no áudio 2. Puxou os dois porque eu puxei daqui. Se eu tivesse puxado só da película, traria só o vídeo. Se eu trouxesse só o áudio, seria só o áudio. Vou jogar aqui a minha régua um pouquinho mais para frente. Outra opção que ele tem aqui é colocar no final, Place at End, e ele vai colocar no final de onde está marcado de vermelho, tá? Então ele vai colocar no final da faixa de vídeo 1. E ele colocou ali no final. Se eu marcasse no lugar da faixa 1, eu marcasse a faixa 2, ele vai colocar no final do último clipe da faixa 2. Então, colocar no final, perceba que ele colocou no final dessa faixa. E por último, uma opção que eu não uso tanto, Ripple Override, ele vai pegar esse in-out, colocar aqui e encolher o finalzinho até o pedaço que eu colocar. Então, Ripple Override, ele substituiu, só que como estava na faixa 2 marcada, ele fez isso na faixa 2. Deixa eu marcar aqui a faixa 1, joga ali em Ripple Override, ele substituiu o take que tinha e veja como ele diminuiu até a posição da minha régua. Então, como diz o nome, é Override, ele sobrepõe, ele troca, e o Ripple faz com que ele encolha os takes adjacentes. Então, vou dar um Ctrl Z aqui várias vezes, até sobrar o plano aberto. E vamos agora entender um pouquinho aqui desse espaço debaixo da timeline. Aqui na timeline, a gente tem essa barra aqui, que é o zoom. Ele vai aumentar e diminuir a visualização do seu clipe. Ele não está ficando mais longo nem mais curto, só está se aproximando, se distanciando dele. Se você gosta de atalhos rápidos, tem esse que cola a timeline inteira, tela cheia, você consegue ver a timeline toda, e esse que foca, ele dá um zoom na posição da régua. Então, timeline toda e zoom. E o último, ele volta para o último estágio dessa barrinha. Esse daqui é para voltar para a barrinha. Então, cola a timeline em tela cheia, foca no pedaço da timeline e volta a utilizar a barrinha livre. Aqui nessa barra você tem mais algumas opções, como inserir marcadores e flags. Marcador é igual ao marcador que a gente tinha visto antes. Aqui é para ligar o snapping, vai fazer com que quando você traga um elemento, ele tenda a grudar no que já tem na timeline, veja como ele dá uma grudada e uma marcada. Se eu desligar esse snapping, ele não faz mais isso, ó, ele passa liso, o que atrapalha um pouco no momento da edição. E o link, que faz com que quando eu clique no vídeo, ele clique no respectivo áudio. Esses três botões eles são atalhos rápidos para as opções que a gente viu aqui do lado. Perceba que é os mesmos ícones. Insert é esse mesmo Insert. Na sequência tem o Override, que é esse mesmo Override.
e depois o Replace, que é esse mesmo Replace. Então, os 3 botões que você encontrava ali na direita, você encontra aqui também. Então, se eu quisesse inserir esse take ali, eu clico aqui nesse botão, ele inseriu no meio. Se eu quiser usar o Override, que é aquele que não empurra, que come um pedaço do vídeo, clico nesse. E se eu quiser usar o Replace, substituindo esse vídeo por esse vídeo, eu clico no Replace. E aí eu troquei aquele vídeo por esse espaço. Deixa eu dar Ctrl Z algumas vezes, até a nossa timeline voltar ao normal. Eu gosto desses botões aqui simplesmente porque diz o atalho. F9, F10 e F11. Então, se quiser usar esses 3, basta usar F9, F10 e F11. Então, se quiser posicionar aqui como Insert, F9, como Override, F10, como Replace, F11. Assim, você consegue editar bem rápido. Atalhos são muito úteis para ganhar agilidade na edição. Bom, vamos começar agora a montar pensando na história e daí a gente testa essas 4 ferramentas que sobraram. Bom, a gente tem aqui essa cena que a gente já entendeu o que é. É um casal ali na casa, num dia frio e de chuva, a energia cai. Na sequência, ela sai para buscar as velas e ele levanta e para na janela para ver os relâmpagos. Depois ela chega com a vela, eles dois sentam, acende a vela e é isso. Essa é uma cena do curso de direção de fotografia do portal VMakers. O propósito dela é mais demonstrar luz. Mostrar como fotometrar para luz de vela, como você fazer para luz noturna e para luz convencional, luz quente. Então a história é uma história extremamente simples. A gente depois vai reconstruir esse áudio, a gente não vai utilizar o áudio atual, a gente vai reconstruir esse áudio utilizando sonoplastia. Então o que eu vou fazer por hora? Eu vou desativar o link, clicar nesse áudio e eu vou apagar ele. E eu posso apagar ele utilizando a tecla Backspace, a tecla apagar. Bom, agora vamos começar o próximo plano. A gente tem que opções de plano aqui? A gente tem o plano dele olhando na janela, que vai ser mais para frente. Temos o plano dela lendo, que esse a gente já pode usar no começo. Ela está lendo e aí ela levanta. Aqui é o plano aberto. Aqui o plano dela depois que já acendeu a vela. E um plano dele olhando aqui pela janela. Bom, vamos começar por ele olhando pela janela. Aqui antes de começar o take, perceba que ele está aqui com o braço cruzado, e aí ele vai olhar aqui pela janela. Vamos pegar esse take aqui. Ele olhando para frente, aqui tá legal. Vou marcar o i de início. Apertar bate espaço para assistir o pedaço exatamente que eu quero, e eu vou procurar até o momento que ele vai olhar ali pela janela. Então ele está olhando, pegou a cortina, e eu vou pausar e voltar um pouquinho. Para voltar eu posso usar o J ou setinha para a esquerda. E percebam como esses dois enquadramentos aqui combinam bastante, vai dar uma continuidade. Então vou clicar na tecla O para marcar o fim. Ok, eu quero inserir aqui, bem nesse momento, mas sem sobrepor esse frame, eu quero manter esse frame. Então nesse caso eu vou usar o Insert, tecla F9. Vai sobrar esse rabicho que eu não quero, posso clicar nele e deletar. E esse áudio aqui eu não quero, como eu estou com o vínculo desligado, basta clicar no áudio e clicar em apagar. Agora a gente pode assistir. Volto com a régua aqui e no caso vou assistir a edição monitor da direita. Então a gente tem ali o raio e a gente tem um close no Mário. A gente consegue ver que o Mário está preocupado com a chuva, olhou ali, mudamos para o plano aberto, onde a gente pode conhecer agora também a Giovanna. Bom, a luz caiu. Agora ela vai se levantar. Vou voltar aqui um pouquinho antes dela se levantar. E aí eu vou pegar aqui o plano dela se levantando também no close. Então a gente começou mostrando o Mário, mostrou os dois, e agora a gente pode mostrar a Giovanna. Não poderia mostrar ela antes de mostrar os dois, porque o telespectador ia ficar confuso, né? Ia saber de onde que ela veio. Bom, então vamos procurar aqui o momento que ela vai levantar. E a mesma coisa, eu vou olhar aqui uma maneira que pareça que tenha mais ou menos uma continuidade. Então ela já tinha fechado o livro, e ela estava para levantar, então vou pegar aqui mais ou menos, comparar ali o ponto exato. Ó, aqui que ela ia levantar. Aqui ainda está com o livro na mão. Então vou voltar aqui um pouquinho. E acho que é aí. Marco I, bate espaço para assistir a deixa. Então a deixa pode ser aqui, ou de fim. Eu quero inserir exatamente nesse momento. Então novamente, tecla F9. Clico aqui no áudio que eu não quero, cuide para que a seleção vinculada não esteja ligado e clique em apagar. Porém, dessa vez, a gente vai fazer diferente. Eu tenho aqui o trecho dela levantando
E aí, quando a gente volta, ela ainda não levantou, porque a gente usou inserir, então a gente empurrou essa parte. Eu preciso jogar fora o plano até ela estar de pé. Então, eu vou procurar aqui o momento em que ela está de pé, que eu queira retornar para esse enquadramento. E eu queria ver aqui o Mario levantando. Então, eu vou retornar um pouquinho antes da ação dele levantar, aqui. E eu quero cortar o take do vídeo, todo esse vídeo aqui de baixo, desde o início dele até a posição da régua. E é aí que a gente vai usar o mouse. Com o mouse ativo, eu puxo e trago até a régua. Cuide para que o ímã esteja ligado, o que vai facilitar esse processo. E a gente ficou com um buraco. Toda vez que a gente usa a régua, a gente encolhe um vídeo e a gente tem um buraco. Clique no buraco e clique em apagar. Porém, a gente pode fazer isso mais rápido. Vou apertar Ctrl Z 2 vezes, 3 vezes. Se em vez do mouse eu utilizar a ferramenta de trim, na hora que eu faço esse mesmo movimento, perceba como ele já está trazendo o vídeo e a régua junto. No caso do trim, nunca fica um buraco para trás. Bom, vamos tentar agora com atalho. Ctrl Z, voltar para o mouse. Se eu quisesse puxar o clipe até a posição da régua, eu posso utilizar o atalho Shift, abre chaves. Vou dar um Ctrl Z, se viram que ficou com um buraco, né? Agora eu vou usar o trim e Shift, abre chaves. E aí ele gruda ali no começo. Vamos dar um Ctrl Z. Outra opção seria pegar a Gillette, clico com a Gillette, dividir esse take do resto do vídeo. E aí eu posso selecionar aqui e clicar em deletar, e ele já tampou o buraco. Se eu clicar em apagar, ele fica com o buraco. Tem uma diferença no Windows entre deletar e apagar. Apagar apaga e deixa o buraco, deletar remove o buraco. Eu vou dar um Ctrl Z e deixa eu mostrar mais uma maneira. Eu vou fazer um corte agora usando um atalho. Se a gente vir com o mouse aqui, a gente consegue ver que a Blade é a tecla B. Então, A para o mouse, T para o modo de trim e P para o modo Blade. Porém, se eu não quiser continuar no modo de trim ou no modo de mouse convencional e ainda assim fazer um corte, eu posso usar Ctrl B, B de Blade. E ele faz um corte. Agora eu posso selecionar e apertar deletar para apagar o clipe e o buraco junto. Vamos assistir a edição até então. Ok, agora vamos pegar o plano dele na janela. Então eu vou voltar aqui para o clipe onde ele levanta e vai para a janela. E eu achei esse enquadramento meio ruim. Vamos procurar, tem um outro que ele vai para a janela que tem um enquadramento mais legal. Que é esse daqui. Procuro um momento em qual tenha tanto continuidade entre os dois planos, como também a expressão esteja legal. Clico no I. E clico no O. E aí eu vou inserir. Clico em F9. Agora eu vou procurar o momento que eu volto. E para o vídeo não ficar tão longo, eu vou voltar quando ele já estiver aqui meio que para sair. E eu vou apertar aqui T para ativar o modo de trim e Shift abre chaves para cortar até ali. Agora ela vai chegar com a vela. E aí eles sentaram. Vou mostrar a expressão dela. Ou a do Mario. Vamos começar pela do Mario. Vou dar um duplo clique. E procuro aqui a cena do Mario. Eu vou colocar aqui ele mexendo embaixo, porque aqui ele vai mexer embaixo no isqueiro, para dar essa sensação de continuidade. Então, olha, ele vai pegar ali com o isqueiro. Eu estou vendo desse lado. E eu vou começar daqui. Então, onde eu percebi aqui que está mexendo no isqueiro. Marco I. Aqui tem uma passagemzinha de foco, então eu tenho que tomar esse cuidado. E pronto. E o F9. E procuro o momento que ele está começando a se mexer mais para trás para dar essa sensação de continuidade. Shift, abre chaves, porque eu já estou no modo de trim, tecla T.
Se eu quiser, eu posso, inclusive, antes de vir para ele, fazer plano e contraplano, que ia ficar bem legal. Cortar aqui para ela, posso pegar aqui um momento dela meio que olhando para ele, vamos procurar aqui algum momento que ela está olhando para ele. Aqui ela olhou para a câmera. Acho que esse momento que tá legal. E aí aperto F9. E aí eu posso voltar aqui, na verdade, um pouco mais para frente. Aqui. Shift abre chaves. E a gente completou mais um pedaço da edição. Obviamente, a gente ficaria testando outros enquadramentos, outros momentos, duração, aumenta, diminui a duração. Tudo depende do que a gente está querendo contar com a história. Nosso objetivo maior aqui é mais testar as ferramentas, mas já fazendo uma brincadeira para parecer algo mais cinematográfico. Agora que a gente terminou a montagem, vamos começar a mexer na parte de áudio. Nessa edição, aqui nesse caso, eu deletei o áudio que já tinha. Mas se eu tivesse um áudio, eu poderia já começar a brincar com ele aqui. Poderia utilizar essa faixa aqui para usar o mute, o solo, trabalhar com volume. Vim aqui no Inspector para fazer algumas edições de áudio simples. Vou até puxar aqui um áudio só para ilustrar. Eu consigo selecionar esse áudio e mexer aqui com equalização, o pitch, que seria a voz ficar mais grossa ou mais fina, enfim, tem algumas opções básicas aqui. Mas se você quiser ter controle total do seu áudio, você pode vir na aba de Fairlight. A aba de Fairlight, que é essa aba que vocês estão vendo aqui, é uma aba para tratamento de áudio muito completa. Seria o equivalente, por exemplo, a um Audition ou um Pro Tools. Não chega a ser tão completo quanto esses softwares que são específicos só disso, mas ele está bem próximo. Você encontra diversas opções de efeito, mixagem, equalização, trabalhar com automação, diversos buzzes e mixers, enfim. E para quem quer trabalhar bem aprofundado na parte de áudio. Para muitos editores não é necessário, você consegue se virar super bem com as ferramentas de edit, mas se tiver curiosidade e quiser aprender mais a fundo as opções de áudio, Fairlight é bem legal. Bom, aqui no Fairlight eu quero mostrar um painel chamado Sound Library, que permite você importar bibliotecas de áudio do seu computador aqui para você fazer a pesquisa e trazer para sua edição. Isso pode trazer bibliotecas de efeitos sonoros, de música, de várias coisinhas diferentes para ir navegando, achando as músicas e pondo na timeline sem nem necessitar importar. E só diz uma vez no DaVinci aonde está essa biblioteca e toda vez que você abrir o projeto, qualquer projeto, ele já consegue encontrar esses áudios, sem a necessidade de importação. Como é que você faz? Se é a primeira vez que você abriu aqui o Sound Library, você clica em adicionar livraria. Ou se você preferir, vem aqui no menuzinho, caso já tenha importado alguma livraria, e clica aqui em adicionar livraria. Você vai encontrar a livraria no seu computador. Você escolhe aquela pasta e clica em selecionar pasta. Ele vai escanear aquela pasta e você dá um OK. E ele já conhece aquelas músicas. Inclusive, uma dica muito legal. No site da Blackmagic, blackmagicdesign.com/suporte, se você descer lá embaixo nas partes de download, você vai encontrar essa opção, Blackmagic Fairlight Sound Library. Clique para fazer o download para a versão do seu sistema operacional. Quando concluir o download, você vai ver aqui um executável. Basta passar pelos passos desse executável e escolher uma pasta do seu computador onde você quer que ele descarregue e salve toda essa biblioteca de áudio. No meu caso, estou só vendo aqui no meu usuário, na pasta Movies, Fairlight Sound Library. Depois que ele concluir a instalação, você vai vir aqui nesses 3 pontinhos, adicionar livraria e escolher na pasta onde você salvou. E ele vai carregar todos os 500 e poucos clipes de áudio que a Blackmagic fornece gratuitamente através do site deles. Aqui são efeitos sonoros, é para sonoplastia, mais para quem trabalha com cinema ou documentário. Bom, como é que você faz para utilizar um efeito sonoro? Basta você clicar aqui em Search e escrever a palavra-chave que você quer. No meu caso, eu quero algo que tenha a ver com chuva. Então, vou escrever aqui Rain. Aqui em Rain, eu tenho algumas opções. E eu vou utilizar essa opção aqui que tem sons de trovão também. Basta agora eu puxar ele para a linha do tempo.
e eu escolho em qual faixa de áudio que eu quero colocar, e pronto. Aqui acaba o meu clipe, então eu vou puxar esse arquivo para terminar aqui. Além disso, eu posso puxar essa pequena marcaçãozinha no canto do clipe para fazer um fade out. E esse fade out pode ter uma curva de suavização para ir caindo mais suave o áudio. Também posso pôr um fade in se eu quiser. Se você quiser controlar o volume, basta você utilizar essa barrinha branca. Basta clicar nessa barrinha, puxar para baixo ou para cima. Se você quiser que hora o volume aumente ou diminui, você segura o Alt e dá um clique. Alt, clique novamente, Alt, clique novamente. Você precisa ter pelo menos 3 bolinhas para poder fazer aqui uma descida. Então o som caiu e subiu. Ou ele aumenta e diminui. Você pode modular aqui como você quiser, e o desenho das formas de onda já te dá uma resposta para você entender exatamente como que está ficando o resultado dessa intensidade de volume, o que é muito útil. Isso também pode ser feito na aba de edição, caso você queira simplificar o processo. Você estica aqui a barrinha de áudio. Aqui você vai ver a linha branca, mesma coisa, tecla Alt para adicionar as bolinhas. Outra maneira também de você regular o áudio, tanto aqui no Fairlight quanto na aba de edição, é utilizando ferramentas de normalização de áudio. Botão direito, normalização de áudio, você poderia escolher vários áudios de uma vez e escolher que todos eles sejam normalizados para um determinado volume. Então eles vão se ajustar para aquele volume. Você pode determinar esse volume tanto em decibéis, como também um protocolo de áudio. No caso, você vai utilizar EBU 128 para emissoras de televisão. Ele vai colocar aqui em menos 1 decibel o pico mais alto, com uma média aqui, um target de loudness de menos 23 lufs. Inclusive, esse painel superior aqui ele também faz medição em loudness. Basta você escolher que protocolo de loudness você quer. Emissoras de TV usam aqui na América do Sul EBU R128. E aí você só confere para ter segurança que sua normalização de áudio está correta. Você está finalizando algum material para televisão. E se você quiser adicionar um efeito? Você pode adicionar um efeito diretamente num clipe de áudio, clicando no áudio e vindo aqui em Inspector. E aí você pode mexer tanto nos efeitos que já existem, como também vir aqui em Effects Library e puxar um efeito novo e jogar no seu áudio. Como também você pode aplicar o efeito diretamente na faixa de áudio, que é o que eu vou fazer nesse caso. Eu quero que a faixa 1 tenha um efeito aqui de equalização. Então eu vou vir aqui do lado no Mixer. Aqui eu consigo regular volume da faixa inteira, balanço para o som sair mais à esquerda ou mais na direita. Vamos jogar aqui que a chuva vá mais na esquerda, já que a janela está à nossa esquerda. Aqui ele vai bem para a esquerda, aqui vai mais para a direita. Eu vou tirar aqui mais para a esquerda. Aqui em Dynamics você pode aplicar compressores, além também de limitadores, não é o caso na nossa edição aqui. E por último, equalização. Equalização é para você aumentar volume ou diminuir o volume em determinadas frequências. Para quem não sabe muito bem o que é a frequência de áudio, a frequência de onda do áudio, né? Se uma frequência é maior, você tem ondas menores, você tem um som mais agudo, com um pitch mais alto. E se você tem ondas mais longas, com uma frequência menor, você vai ter um som mais grave. Então, desse lado são sons mais graves, com frequências menores. Aqui, frequência maior, então ondas mais curtinhas, com frequência maior. Sons mais agudos, então agudo para o grave. Se eu quiser diminuir o volume aqui do agudo, para o som parecer mais abafado, como se estivesse vindo através da janela, basta diminuir o volume nessa região. Quer ver? Eu vou diminuir bastante. E vou desligar primeiro. Escutem o original. E agora mais abafado. Aqui eu estou diminuindo um pouquinho mais do que 10 decibéis, da metade em diante, deixando só as ondas mais graves passando direto e as mais agudas eu estou dando uma comida aqui, uma diminuída da intensidade para parecer um som mais abafado do que se a gente estivesse diretamente na chuva, assim, parece mais distante através da janela.
Finalmente, a gente terminou essa edição simples. É uma edição simples, mas deu a oportunidade de a gente explorar as principais opções desse software. As opções de organização, opções de edição e as opções de finalização de áudio. Agora a gente precisa de uma etapa muito importante, que é a exportação. Se a gente não exporta, o cliente nunca vai receber esse material. A gente pode exportar de duas maneiras aqui dentro do DaVinci. A gente pode vir aqui em cima em File, estando na aba de edição ou de Cut, e escolhendo a opção de Quick Export. Em Quick Export, ele vai dar pra gente bem poucas opções, que é um H264 com uma qualidade boa, uma opção para o YouTube, que você já pode fazer o upload diretamente para sua conta, desde que você primeiro cadastre a sua conta. Opção de exportar diretamente para o Vimeo, também você tem que cadastrar anteriormente. Ou H265, que é um codec um pouco mais novo que o H264, que consegue uma qualidade em relação a peso um pouquinho melhor. Muito bem, se você quiser configurar a sua conta do YouTube, você vai vir aqui em DaVinci Resolve, Preferências do sistema, e aqui em Internet Accounts, você encontra suas contas, e aí você pode cadastrar essas contas. Bom, e se você quiser customizar mais um pouquinho, se você entende bem de codec, de resolução, ou você precisa de algum codec diferente, como para exportar para o cinema, um DCP, daí você vai vir aqui na aba de Delivery. Clicou em Delivery, vem aqui à esquerda em Render Settings, você encontra de novo alguns presets aqui em cima, mas você já vê que tem mais presets, como por exemplo o IMF, e aqui na frente opções para você exportar para softwares, e aqui para baixo você pode escolher aqui a sua renderização customizada. Então eu vou começar aqui a partir de um H264, e eu posso descer aqui embaixo e customizar um pouco mais. Em vídeo posso mudar o codec, a resolução ou frame rate, diminuir a qualidade ou restringir a um determinado bitrate. Aqui em áudio eu poderia mudar o formato de áudio, ou qual que é a pista de áudio que eu quero exportar. No caso, está em main, então é a pista principal, a master 1, mas eu poderia escolher outras masters ou outras tracks específicas. E aqui em file eu posso escolher um nome, então eu vou chamar aqui de render. E nunca se esqueça de escolher um local. Vem aqui em location, browse, navegue em algum lugar, clique em salvar e pronto. Você escolheu um local, escolheu um nome, configurou áudio, configurou vídeo. Basta agora adicionar a fila de render. Adicionou a fila de render e aparece nessa fila. Você pode adicionar quantas timelines você quiser na fila de render. Se você tiver outros projetos da mesma database que você quiser renderizar também, basta você clicar aqui em Show All Projects. Então ele vai carregar outros projetos também aqui nessa fila. Não só desse projeto, mas renders de outros projetos desde que da mesma database. Você pode pedir para ele mostrar todos os detalhes por aqui. E você quer renderizar, você vai clicar aqui no teu arquivo, clicar em Start Render e pronto. Começou a processar o seu vídeo. Ele sempre vai usar o arquivo original nesse processo e não a mídia otimizada. Então você vai ter um render de uma boa qualidade. E agora que o material foi exportado, ele está pronto para ser entregue para o cliente. Então nessa aula você aprendeu todas as principais etapas para realizar um projeto dentro da DaVinci Resolve. Desde a importação através da aba Mídia, da edição na aba Edit, tratamento de áudio dentro do Fairlight e a exportação na aba Delivery. Aqui a gente teve um resumo de 1 hora, a gente conseguiu ver bastante dessa ferramenta, mas é uma ferramenta bem densa com muitas opções. Então, o AV Makers disponibilizou para vocês 10 dias de acesso gratuito. Assim você pode acessar a nossa plataforma e estudar um pouquinho mais sobre a parte de edição, de Fairlight e até mesmo de Fusion, onde pode ser feito composições, efeitos visuais. Então assim vocês têm 10 dias que vocês podem estudar um pouquinho mais sobre essa plataforma e depois, no congresso, no Wedding Brasil, a gente vai falar mais sobre a parte de colorização. Eu encontro vocês lá e até mais!